Olá, pessoal. Bem, eu tenho publicado alguns vídeos com as respostas comentadas das questões de conhecimentos específicos da prova de Química Geral do concurso do IFCE 2021. Até o momento não tive tempo de gravar todas as respostas, né? Apesar de ter resolvi todas as questões exatamente para conferir se havia alguma falha, alguma questão para que coubesse recurso, mas ainda não tive tempo de gravar todas. Como o prazo para recurso encerra hoje, então eu vou gravar somente das questões que eu encontrei possibilidade de recurso, tá? Das questões que eu percebi erro de gabarito ou erro da questão mesmo. Começando pela questão 33. A questão 33, ela diz que ela trata aqui de um estereoisômero, né, do 3-bromo 2-butanol. Tá tudo certinho, a estrutura tá certinha. O único problema dessa questão, eu já resolvi ela, portanto não vou entrar em muitos detalhes, é que ela traz duas respostas corretas, né? A letra B, perdão, não é a letra B, né? Na verdade, fiz confusão aqui. Na verdade é a letra C, né, e a letra D. Observe que elas são exatamente iguais, tá? Exatamente iguais. Então são as duas. Os dois nomes estão corretos, né? Tanto a nomenclatura apresentada na letra C quanto na letra D. Se tem duas opções iguais, imagino que essa questão deva ser anulada, né? Então é somente isso que tem nessa questão. É bem simples de recorrer, é só dizer que tem duas opções corretas, né? Então a questão tem que ser anulada. A outra é a questão de número 48. A questão de número 48. Gente, só para lembrar, eu estou falando aqui acho que a ordem das questões muda, né? Então é importante observar isso. Eu estou falando aqui da prova tipo A, tá? Então, na questão 48, a gente tem uma situação de mudança de gabarito. O gabarito apontado previamente é incorreto, então deve haver recurso nesse sentido, para que a banca venha a mudar esse gabarito, tá? A 48 diz o seguinte, diz que o enxofre é um dos componentes do ácido sulfúrico. Aí tem aqui a fórmula do ácido sulfúrico, né, cujo uso é comum em indústrias na fabricação de fertilizantes, tintas, detergentes. Sabe-se que o ácido sulfúrico concentrado é 98% em massa de ácido sulfúrico, né, em massa de H2SO4. E tem a densidade de 1,84 gramas por ml. Conclui-se que a sua concentração em mol por litro, concentração molar, né, é igual a... Aí tem algumas opções aqui. Então vamos lá. Para poder explicar por que o gabarito está errado, primeiro vou responder a questão. O gabarito sinaliza, vou logo marcar em vermelho aqui, tá? Depois eu marco em verde o gabarito que deve ser. Segundo o gabarito preliminar, a resposta é na letra C, tá? Então vamos lá. Bem, primeira coisa é anotar os dados, né? A pureza aqui é de 98%, vou chamar a pureza de P. Não é exatamente pureza, né? É título em massa, mas tudo bem. Vamos lá. 98%. A densidade da solução de ácido sulfúrico é de 1,84 gramas por ml. E vamos precisar também da massa do ácido sulfúrico, tá? Da massa de H2SO4. A massa do ácido sulfúrico vai ser 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, né? 2. A massa do enxofre é 32. Fica 2 mais 32. São 4 oxigênios, portanto, 4 vezes 16, né? Que vai dar 64. Somando tudo isso aqui, vai dar 98 gramas por mol. Beleza. Essa é a massa molar do ácido sulfúrico. Para poder resolver a questão, a gente vai ter que considerar uma determinada quantidade, né, de solução. Eu vou considerar aqui
vou resolver para 1 litro, tá? Para 1 litro de solução. 1 litro que é igual a 1000 ml, né? De solução, tá? Pronto, só para deixar destacado aí. Beleza, então vamos considerar que eu tenho 1 litro de solução, 1000 ml. A partir desse volume, né, eu posso encontrar, como é fornecida a densidade, a partir desse volume eu posso encontrar a massa que tem nesse 1 litro de solução, tá? Então vou pegar a massa, eu vou pegar o volume já em ml para facilitar a minha conta, né? E vou jogar nessa formulazinha aqui em que a densidade é igual a massa sobre o volume e, portanto, a massa, né, que é o que a gente quer encontrar, eu vou colocar aqui é massa de solução, tá? Vou chamar de S, massa de solução. Vai ser igual a densidade vezes o volume. A densidade é 1,84. Gramas por ml. O volume é 1000 ml, né? 1 litro. Pronto. Com isso a gente cancela aqui as unidades de ml. E fazendo essa multiplicação aqui, né? 1,84 por 1000 vai dar 1840. 1840 gramas. Essa é a massa de solução, tá? Pronto, a partir da massa de solução, a gente pode encontrar, a partir da massa de solução, a gente encontra a massa do soluto, a massa de ácido sulfúrico, né? Como a pureza é de 98%, né? Ou o título em massa é de 98%, eu posso dizer que a massa de ácido sulfúrico, a massa de H2SO4, vai ser igual a essa massa total aqui, a massa da solução, 1840 gramas, vezes 0,98. Tá? Não vou ainda fazer a continha, porque isso depois vai facilitar o processo aqui de cálculo. Tá? Por quê? Porque eu vou precisar também calcular, como eu estou considerando aqui 1 litro de solução, então se eu calcular o número de mols, automaticamente eu já vou encontrar a concentração, tá? Porque vai ser o número de mols dividido por 1, né? Dividido por 1 litro, uma vez que a concentração é número de mols, a concentração molar, mol por litro, é número de mols por volume em litros. Então, para encontrar o número de mols, eu só preciso pegar a massa de ácido sulfúrico e dividir pela massa molar. Tá? A massa molar dele eu já encontrei, está bem aqui, né? 98 gramas por mol. E a massa é isso aqui, ó. 1840 vezes 0,98, tá? Então eu vou lá. Para encontrar o número de mols, vai ficar 1840 gramas, né? Vezes 0,98. Tudo isso dividido por 98 gramas por mol. As unidades de grama aqui se cancelam, né? Vai sobrar só mol, que a gente quer. E aqui para facilitar, por isso que eu deixei assim, para facilitar minha vida na conta, né?
Eu posso pegar 0,98 e dividir por 98, tá? 0,98 dividido por 98 vai dar 0,01. Então, isso aqui vai ser igual, o número de mols vai ser igual a 0,01. Né? Vezes 1840, tá? Vezes 1000. Isso já está em mols, né? 1840 mols. Agora fica mais fácil, né? Porque multiplicando aqui 0,01 por 1840 vai dar exatamente 18,4 mols. Então, esse é o número de mols. Como eu considerei aqui um volume de 1 litro, tá? A concentração vai ser esse valor aqui, 18,4 mols, dividido por 1 litro, dividido por 1, né? Então vai ficar exatamente a concentração molar. Vou colocar aqui, se dá para, se eu tenho mais tela aqui, vai dar para fazer, né? A concentração, né, que é número de mols por volume em litros, vai ser igual a 8,4 dividido por 1, que é ele mesmo, né? 1 litro. Portanto, 18,4 mol por litro. Então, perceba que a resposta correta está na letra B e não na letra C, conforme aponta o gabarito. Tá? Portanto, essa questão ela deve ter uma mudança se deve recorrer, né, antes de tudo, para que o gabarito mude, para que ela mude para letra B como opção correta. Era somente isso nessa questão. No mais, a questão está correta. A única coisa que deve mudar é o gabarito, tá? A questão 50 também tem um erro, né? Um erro de, assim como a anterior, 48, a anterior que eu mostrei aqui, um erro apenas de mudança de gabarito mesmo. A questão não está errada, ela está certa, mas o gabarito apontado, a opção apontada como correta a se assinalar, está errada, tá? Então deve ser mudado o gabarito. A questão diz o seguinte, diz que o pH de uma solução 0,001 molar de KOH, que é hidróxido de potássio, a 25 graus Celsius, em relação a uma solução 0,0001 molar. Observe que é uma diferença de uma casa decimal, né? Da mesma substância, a mesma temperatura, será de... Então, quer saber... Aí tem as opções em percentual, né? Então, quer saber o percentual de diferença entre os pHs dessas duas soluções, que são da mesma substância, mas têm concentrações diferentes. Tá? Então, vamos lá. Pegar aqui concentração da solução 1, eu vou dizer que é concentração 1, tá? Vou colocar já em notação científica, isso aqui é 10 a menos 3. Molar. A concentração da solução 2 é 10 a menos 4, tá? Dez a menos 4 molar. Então, beleza. Observe que eu tenho soluções de KOH, né? É uma base. Isso aqui vai se ionizar e a gente vai ter o íon OH- nesse meio, que é o que vai caracterizar a solução como básica, né? Então, beleza. Vamos lá. Então, a questão que é o pH, mas antes de tudo é preciso a gente conhecer o pOH, né? A partir dessas concentrações. Porque a partir dessas concentrações de base, fica mais fácil eu calcular o pH
se eu tiver o POH, né? Então, eu posso calcular o POH de cada uma dessas soluções. O POH é igual a menos log da concentração da concentração do íon OH-, né? Então, eu posso calcular aqui, como eu tenho uma base forte que vai se ionizar completamente, né? Então, posso deduzir que a concentração de KOH é igual à concentração de OH. E a partir disso, eu calculo aqui o POH, né? Então, para o caso da solução 1, vou colocar aqui embaixo mesmo. Eu vou dizer que é o POH1, tá? O POH1 vai ser igual a menos log de 10 a menos 3, tá? Gente, menos log de 10 a menos 3 é 3, tá? Portanto, POH da concentração da solução da concentração 1, né? É 3. POH da solução 2 também é menos log da concentração, só que nesse caso a concentração é maior, né? Aliás, é menor. É 10 a menos 4. E log de 10 a menos 4 é menos 4, né? O menos log é 4 positivo. Pronto. Agora eu tenho o pH, aliás, eu tenho o POH. A partir do POH, aí eu calculo o pH, né? pH mais o POH é igual a 14. Pronto. Então, eu vou colocar aqui o pH da solução 1, tá? Primeiramente. Vai ser igual a... Portanto, aqui, né? O pH vai ser simplesmente 14 menos o POH. Então, 14 menos 3 igual a 11. Para a solução 2, o pH vai ser... Para a concentração 2, né? É a mesma solução. Para a concentração 2, o pH vai ser 14 menos 4. 14 menos 4 é 10. Pronto, encontrei aqui os pHs, né? Para a concentração 1 e para a concentração 2. Agora a questão que quer saber é a diferença de percentual entre os valores. O percentual de diferença, na verdade, entre esses valores de pH. Então, observe o seguinte, que a diferença do pH da solução 1 para o pH da solução 2 é de 1 unidade. Ou seja, o pH da solução da primeira concentração, né, que eu chamei aqui de concentração 1, é 1 unidade maior do que o pH da concentração 2. Né? Da primeira é 11, da segunda é 10, 1 unidade maior. 1 unidade maior exatamente porque a concentração é maior, tá? A concentração da primeira de KOH da primeira solução é maior do que da segunda, portanto, o pH deve ser maior, né? Porque a gente está falando de concentração de OH-. Se fosse de H+, quanto mais concentrada, menor seria o valor. Como estamos falando de POH, é dessa forma. Então tá, eu sei que a diferença é de 1 unidade. Então o percentual de diferença aqui vai ser... vou até colocar aqui. Percentual, diferença, vai ser igual a 1 entre a solução 1 e a solução 2, né? Vai ser 1 sobre 10, né, gente? 1 sobre 10 vezes 100 para converter para a porcentagem, né? Então, o valor vai ser dividido 1 por 10 aqui, vai dar 0,1, 0,1 vezes 100 é 10%, né? 10%. Pronto, o que acontece? A opção correta é a letra D.
o pH da solução, da concentração 1, né? pH da concentração 1 é 10% maior do que o pH da concentração 2. Beleza? Só que o gabarito vem como a letra A. O gabarito vem como a letra A, se não me engano. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Eu tô com a prova aberta. Exatamente, o gabarito traz como letra A, que diz que é 25% menor. Isso não é verdade, né? A resposta é a letra D. Portanto, deve ser pedida a mudança de gabarito dessa questão, tá? E a quarta e última questão, que eu vi também uma situação de mudança de gabarito, não é que a questão esteja errada, pelo menos de acordo com a minha análise, eu não vi erro na questão, apenas eu vejo que o gabarito deve mudar, tá? Assim como as duas anteriores que eu falei. Errada mesmo, passiva de anulação, somente a questão 33, que tem duas respostas. Então vamos lá. A outra questão que eu vejo que deve ocorrer a mudança de gabarito é a questão do número 55, tá? Ela diz que os cálculos baseados no modelo atômico de Bohr necessitam de informações precisas sobre a velocidade e a posição dos elétrons em um átomo. No entanto, o princípio da incerteza de Heisenberg evidencia que é impossível medir simultaneamente, olha só, impossível medir simultaneamente com exatidão essas duas grandezas. Em relação aos conceitos de estruturas atômicas, assinale a alternativa incorreta, ou seja, procurar somente uma que é errada aqui, né? Então, beleza. A letra A diz que a equação de onda de Schrödinger descreve as propriedades de onda de um elétron em termos de sua posição, massa, energia total e energia potencial. E, sim, isso é verdade, né? A equação de onda, a função de onda da equação de Schrödinger descreve as propriedades dos elétrons, né? Como massa, energia potencial. Então, sim, eu considero essa letra A como correta. Tá? Ela não é a que deve ser assinalada, porque a que deve ser assinalada é a incorreta, né? Então, a letra A está certinha. E aí é que mora o problema, né? Porque vou só conferir novamente o gabarito para não correr risco de passar informação confusa, mas pronto. É isso mesmo. 55 está no gabarito como letra A. E o problema é exatamente esse, porque no gabarito a afirmativa incorreta é essa aqui, da letra A. Eu não vejo o erro aqui. Tá? Não vejo. A letra A, vou marcar de vermelhinho, aqui o gabarito aponta, e vou marcar de verde aqui realmente é incorreta, tá? A letra B diz que Bohr postulou que nos átomos os elétrons com carga negativa se movem em órbita circular estável em torno do núcleo, carregado positivamente, né, sem absorção ou emissão de energia. Isso é verdade, está exatamente de acordo com o modelo de Bohr, não há nada de errado aqui, tá? A letra C diz que Heisenberg estabeleceu que quanto maior for a exatidão da posição de um elétron em um átomo, maior será a exatidão na estimativa de sua velocidade. Essa é que é a afirmativa errada. E só é errada por uma palavra, tá? Por essa palavra aqui, maior. Na verdade, não seria essa palavra maior, seria menor, tá? O princípio da incerteza de Heisenberg diz exatamente que se você consegue descrever com muita precisão a posição de um elétron,
o erro associado à velocidade será grande. E vice-versa, ou seja, se você conseguir descrever com muita precisão a velocidade desse elétron, o erro associado à posição será muito grande, certo? Então, essa afirmativa é errada aqui somente por essa palavra, maior, tá? Seria menor. Então, D, C, na verdade, é que é a opção incorreta ou a correta a se assinalar, tá? E nesse caso a gente precisa pedir é preciso que se peça, né, uma mudança de gabarito da letra A para a letra C, beleza? A outra opção, ela também está certa, não era para se assinalar mesmo. É a letra D, que diz que, segundo Heisenberg, um elétron é muito pequeno para ser visto, podendo ser observado somente quando for submetido a alguma perturbação. Por exemplo, quando atingido por outro elétron, o que poderia alterar a sua posição ou velocidade. Então, essa questão é preciso pedir a mudança de gabarito, né, da letra A para a letra C. Nada de erro além disso.